que já está quase morto. Isso mesmo. Quando Abacuque ele ora pedindo no capítulo 3, Senhor, aviva a tua obra. Ele estava pedindo para Deus fazer de novo nos dias que ele estava vivendo, nos dias em que o seu povo estava vivendo. Eram dias de necessidade, eram dias de dificuldade, eram dias de esfriamento espiritual. Ele estava pedindo para que Deus realizasse novamente aquelas obras que Deus fez lá atrás, em outros momentos da história de Israel, obras que o Senhor realizou, fazendo com que o povo visse a sua glória e assim a fé daquele povo fosse despertada novamente, fosse despertada a Deus. Então era isso que Abacuque estava pedindo: Senhor, faz de novo as suas obras, para que nós possamos ver o teu agir, e assim a nossa fé seja avivada, e assim nesses dias nós possamos contemplar que o Senhor está presente no nosso meio, que o Senhor está conosco. Ele estava pedindo isso para Deus, pois o povo estava vivendo naquele tempo um período de caos, de escassez, de fome, de miséria. Parecia que eles estavam abandonados, mas não estava. Por isso Abacuque estava lhe pedindo para Deus realizar novamente as mesmas obras, que Deus trouxesse a providência, que Deus trouxesse o livramento, que Deus trouxesse os milagres, que Deus fizesse em favor do povo, algo para que assim também o coração do povo voltasse para o Senhor. Agora nós vemos aqui em Sardes, na igreja, na cidade de Sardes, e nós vemos o Senhor chamando a atenção, assim, o Senhor trazendo um alerta para a igreja, uma igreja que tinha nome, que tinha fama de estar viva, mas na verdade ela estava morta, e o Senhor estava dizendo: desperta, fortalece ainda os que estão para morrer. Tem muita gente morrendo espiritualmente, tem muita gente dentro aí perecendo. Vocês têm a fama que estão vivos, mas eu conheço vocês. E é muito sério isso, a gente fazer essa autoanálise de nós mesmos. O Senhor dizendo para a igreja: eu sei tudo que você faz. Eu sei exatamente tudo que você faz. Sabe o peso dessa palavra? Você sabe qual o peso de Deus olhar para você, olhar para mim? E Ele faz isso através das Escrituras. Ele está fazendo isso agora. Porque quando nós ouvimos essa palavra, o Espírito Santo, Ele confirma isso dentro do nosso coração. Eu sei tudo o que você está fazendo. Eu sei tudo o que você está fazendo. Isso é muito pesado. Sabe quando a pessoa, a criança, ela faz uma coisa escondida? Eu vou falar de criança, mas adultos também fazem isso. Quando a criança faz algo escondido e de repente alguém diz: eu sei o que você fez. A criança não sabe nem o que o adulto está falando, mas ela já lembra daquela coisa errada que ela fez. Só com essa frase: eu sei o que você fez. Às vezes, a criança, o adulto nem sabe o que realmente aquela criança fez de errado. Mas a consciência dela, por causa da coisa errada que ela fez, já atina. Poxa, me descobriram, e agora? O que eu faço? Me descobriram. E aí já vem aquela sensação do medo, do pânico de ser descoberto. E Deus estava dizendo para a igreja de Sardes exatamente isso. Eu sei tudo que você faz. Eu sei que você só tem fama de estar vivo. Mas na verdade você não está vivo. Você está morto. Eu sei exatamente o que você está fazendo, mas eu estou dizendo para você agora: desperte. Acorda. Sai desse engano. Sai dessa imagem que você tem de si mesmo, de que você está vivo. Desperte. Porque é necessário você observar à sua volta que tem pessoas quase morrendo. Fortalece o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morrendo. Deus estava dizendo: existe um pouco dentro de você que precisa ser fortalecido e está quase morrendo. A sua fé está acabando, você não está vendo? Desperta. Fortalece o pouco que resta, porque até isso está quase morrendo. É necessário a gente fazer uma autoanálise de nós mesmos. É necessário nós realmente olharmos para a palavra e olharmos para a nossa caminhada com o Senhor, porque eu vou dizer para vocês, nós temos uma tendência terrível de desanimar. Nós temos uma tendência terrível de deixar o fogo acabar. Nós temos uma tendência terrível de fortalecer e nutrir a nossa vida espiritual, de desanimar na oração, de desanimar na meditação da palavra, de desanimar na obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? Não estou falando de música, não estou falando de púlpito, eu estou falando de
ganhar almas para o Senhor, de trabalhar para o reino, de evangelizar, de cuidar de pessoas. Essa é a obra de Deus. É a obra que Deus espera de nós. Mas parece que nos dias em que vivemos, os valores para Deus, na nossa cabeça, foram invertidos. Para Deus não foi invertido. Porque é necessário a gente entender. O Senhor estava olhando para a igreja de Sardes e estava dizendo: vocês, com as suas ações, não estão atendendo aos requisitos do meu Deus. E aí a gente começa a fazer os nossos próprios requisitos. E a gente não quer fazer de verdade a obra do Senhor. Minha gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, ele estava falando muito sério. Quando ele estava dizendo em que melhor coisa é dar do que receber, ele estava falando muito sério. Quando ele disse, de graça receberam, de graça vocês devem dar, ele estava falando muito sério. Porque quando eu faço a obra de Deus, quando eu ajudo as pessoas à minha volta, quando eu fortaleço outras pessoas na fé, quando eu faço a obra do Senhor, eu dou o meu tempo para poder ajudar outras pessoas, eu também sou fortalecido. Mas quando eu fico parado em casa, estagnado, cansei de fazer a obra de Deus, cansei de ajudar pessoas, cansei de visitar, cansei de pregar, cansei de me esmerar. Quando você não dá, como você vai receber? Mas quando você doa, quando você faz, quando você se dispõe a fazer de verdade a obra do Senhor, a orar por uma pessoa que está desesperada, a orar por um irmão, por uma irmã, nem que seja assim, vamos orar junto aqui? Vamos fazer aqui, vamos orar? Deixa eu orar por você, depois você ora por mim. Quando você dá, você recebe. E a palavra fala que quando nós recebemos, gente, é muito generoso a porção que a gente recebe. Pois a palavra fala que dai ser-vos-á dado, quando vocês dão, vocês vão receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, se deitarão no vosso regaço. E eu tenho experimentado tanto essa palavra, eu vou dizer para vocês, desde quando eu era menina, que eu comecei a ler as escrituras, que eu comecei a buscar a presença de Deus. Tudo que eu mais queria, quando eu lia e entendia um versículo da Bíblia, eu queria passar isso para frente. E eu ficava muito empolgada para poder contar isso para as minhas amigas. E boas amigas que eu tive naquela época me ajudaram a crescer no Senhor. E eu ficava louca para encontrar com elas e falar: olha, eu li na Bíblia isso hoje, e eu entendi isso, eu entendi aquilo. E aí e elas também interagiam comigo e contavam o que elas tinham lido. E com isso a gente crescia. E desde então eu tenho assim uma vontade imensa de tudo que eu leio e aprendo passar para frente. E todas as vezes que eu passo para frente eu recebo mais. Quanto mais eu busco do Senhor, mais do Senhor eu tenho. Então, quanto mais eu dou, mais eu tenho também. Então a gente precisa compreender isso. Não adianta ter fama, apenas a fama. Tá vivo. Está vivo, é uma serva de Deus, um servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o pastor, o evangelista, o presbítero, o profeta, e o pastor, e o diácono, e a missionária. Ter fama de que vive, mas na verdade está morto. A palavra fala que não adianta. O Senhor está dizendo: eu sei o que você está fazendo. Eu sei de tudo. Só que ele não fala: eu sei de tudo que você faz para acusar. Deus não traz aqui uma palavra de condenatória, uma palavra assim, final. Vocês estão acabados, porque eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que vocês fizeram. Não, o Senhor não traz uma palavra condenatória, mas ele diz: eu sei o que vocês fazem, vocês têm nome de vivo, mas estão mortos, só que acorda. Eu estou aqui para abrir os olhos de vocês. Vocês estão indo no caminho errado. Gente, desperta, aviva o seu coração. É hora de ser vivo de verdade, não apenas ter a fama de estar vivo, mas estar morto. Então acorda, fortalece, restaura o restinho que está quase morrendo dentro de você. Restaura a sua fé, restaura aí a sua unção, busque mais da minha presença. Se deleite mais da minha presença. O mundo está minando você, as redes sociais estão minando você. As coisas que você vê, que você deseja, estão minando você. Você está se enchendo dos desejos, das coisas dessa vida. E isso está acabando com a sua fé. Isso está acabando com a sua vida espiritual. É necessário a gente fazer essa análise de nós mesmos. E a palavra fala, olha só para você ver no versículo 3. Lembre-se do que você ouviu. O Senhor chama a gente a lembrar do que nós ouvimos. E daquilo que a gente acreditou no princípio. O Senhor Ele nos chama para voltarmos para algo que a gente ouviu, acreditou, mas agora não acredita mais. Cadê aqueles crentes que acreditam
que a unção, que o poder de Deus na vida deles pode transformar a vida de outras pessoas. Que se eles orarem, o lugar onde estão pode se estremecer com a presença de Deus. E que a vida deles realmente pode ser um instrumento de Deus para curar, sarar, libertar outras pessoas. Gente, nós estamos caminhando para o céu. Enquanto nós estamos caminhando para o céu, nós precisamos fortalecer uns aos outros. Nós precisamos ajudar aqueles que estão ainda na escuridão, nas trevas. Nós precisamos pregar o evangelho com unção, com graça. Nós precisamos acender no nosso coração a chama e parar de ficar falando: ah, no passado era assim. Ah, no passado era assim. Antigamente era assim. Ah, assim, assim. Como se a gente devesse depender apenas do outro e não entendemos que essa é a nossa vez. Nós não podemos apenas pensar assim: ah, na minha igreja é assim porque o meu pastor é assim. O meu pastor não é animado e tal. E você? Às vezes a gente fica transferindo a responsabilidade, acha que que o outro tem que me levar e me aproximar de Deus. Não! Todos os grandes avivamentos começaram com uma pessoa que clamou. João Batista, ele clamou, ele foi a voz do que clamou no deserto. Jesus veio e começou sozinho. Tudo começa a partir de pessoas que realmente querem, que desejam, e é tempo da gente avivar, trazer vida, buscar de Deus essa vida para o nosso espírito, buscar essa vida, esse avivamento interior, aonde nós possamos orar com mais intensidade, ler a palavra com mais sede, mais fome, mais desejo, que possamos entender a vontade de Deus, os requisitos que Deus deseja de nós, que possamos realmente cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros na fé, lembrar do que nós acreditamos no princípio e agarrar a isso com firmeza. Porque do jeito que nós estamos vivendo nos dias de hoje, minha gente, o mundo está desesperado para poder tragar e roubar a nossa fé. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. O Senhor está dizendo: se você não despertar, então eu vou vir subitamente a você como um ladrão. O Senhor está falando da vinda dele. Se você não acordar agora, de repente, se você não se arrepender de ter se afastado, de ter esfriado, de ter perdido aquele mesmo entusiasmo que você tinha no princípio, quando você recebeu a fé, se você não nutrir a sua vida espiritual, você vai ser surpreendido. Porque Jesus vai voltar. E ele vai vir como um ladrão. Não que ele vai roubar alguma coisa, mas o ladrão não avisa quando vai roubar sua casa. Ou seja, ele vem de surpresa. Então, Jesus vai vir de surpresa. Vai vir uma hora que a gente não espera. Então, nós precisamos estar prontos.